Como finalmente ajustar o modo de sono? 3 estratégias do médico do sono. Provavelmente já te disseram várias vezes sobre os benefícios do ciclo do sono e você já tentou ajustá-lo muitas vezes sem sucesso. Hoje vou falar sobre estratégias eficazes que ainda permitem que você ajuste seu ciclo de sono. Assista a este vídeo até o final e eu darei minha dica pessoal de como manter um ciclo de sono regular. Primeiro, se posso dizer, estabeleça rigorosamente um horário para acordar. Na verdade, se você quer realmente ajustar seu ciclo de sono e acordar bem 5 minutos antes do alarme tocar, tente acordar no mesmo horário por 2 semanas, independentemente de ser um dia útil ou fim de semana. Todos os seus ritmos circadianos, todos os seus ciclos de sono serão ajustados ao seu horário de despertar. Você começará a te acordar 5 minutos antes do alarme tocar, bem descansado. Se ocorrer uma situação em que você, por exemplo, dorme até tarde nos fins de semana e acorda para trabalhar às 7 da manhã e nos fins de semana às 11, é aí que o seu corpo para de entender quando você precisa acordar. Ele para de ajustar seus ritmos circadianos. E surge o que é chamado de jet lag social, quando durante os dias de trabalho uma pessoa, por exemplo, acorda às 7 da manhã e depois acorda às 11 nos fins de semana. Acaba sendo 7, 9, 10, 11 horas, são 4 horas de diferença. Nos fins de semana, a pessoa ajusta seu relógio biológico para mais tarde, é como se ela voasse de Krasnoyarsk para Moscou. E então, consequentemente, no domingo, ela precisa tentar dormir mais cedo. Mas ela dormiu quase até o almoço. Ela não consegue dormir, então ela não consegue acordar de manhã, porque o relógio já foi ajustado para mais tarde e é como se ela tivesse voado de volta para Krasnoyarsk. Nesse sentido, esse jet lag social pode afetar negativamente a sua capacidade de acordar bem pela manhã, se sentir revigorado e, consequentemente, ter um dia de trabalho produtivo. E acaba que essa desregulação do ritmo leva ao fato de que, no final das contas, você não consegue funcionar adequadamente. Existe um ditado que diz que à noite a pessoa começa a dormir mal, consequentemente sofrendo de insônia, e depois, consequentemente, tem dificuldade em acordar. E o dia também passa de uma forma muito ruim, porque a pessoa dormiu mal à noite. Em qualquer caso, se você ainda precisa dormir um pouco mais, o tempo de acordar nos fins de semana não deve ser mais do que 2 horas de diferença em comparação com os dias úteis. Neste regime, o corpo ainda pode se adaptar, em certa medida, à mudança de regime. Portanto, mais uma vez, a primeira coisa é, respectivamente, a hora de acordar. Se você tem total desordem com o horário de acordar, se acorda cedo, se acorda tarde e geralmente não sabe que dia vai acordar, dê um like neste vídeo. Claro, acordar no mesmo horário, especialmente durante o inverno, pode ser difícil para você, digamos, acordar às 7 da manhã, mas é uma pequena dica de vida interessante. Você pode usar despertadores de luz. É uma lâmpada especial que começa a aumentar a iluminação no quarto antes de você acordar, imitando o amanhecer. Digamos que você precise acordar às 7 da manhã e a lâmpada comece a aumentar gradualmente a iluminação a partir das 6h40, passando de uma luz avermelhada para uma amarela brilhante, imitando o amanhecer. E nesse processo, os fótons de luz atingem a retina do olho mesmo com os olhos fechados, ativam o cérebro, a produção de melatonina é estimulada e a pessoa acorda melhor. Portanto, usando um despertador de luz, você pode acordar mais rápido e facilmente, mesmo se dormiu pouco ou teve algum desequilíbrio no seu ciclo circadiano. Ou seja, isso facilita o seu despertar e torna mais fácil manter o horário de acordar. Segundo, bem, isso pode ser um chamado no deserto, sim, e poucos escutam, mas aqueles que escutam, obviamente, verão o benefício. Isso é o chamado detox de informação. Eu sempre me lembro de um cristão inglês que, durante toda a sua vida, aprendeu menos informações de notícias além de sua aldeia, como descrito em um suplemento de domingo para uma revista. E agora, uma pessoa liga seu smartphone. Ele liga o botão, apenas pressiona para que a tela acenda. E o que temos lá? Notícias, canais e assim por diante. E o que temos nas notícias? Nós plantamos flores aqui, temos bom tempo aqui, os aposentados recebem muito dinheiro aqui. Assim? Não é assim. Todas as notícias nos excitam. Eles estão falando sobre coisas terríveis, como catástrofes e doenças. Algo que deve atrair nossa atenção, porque se a empresa de notícias não atrair nossa atenção, ela simplesmente vai à falência. Todas as notícias são alarmantes. E imagine,
Em 4 séculos, comparado com esse cristão inglês, ou 5 séculos, o cérebro não mudou muito. É sabido que usar smartphones à noite antes de dormir, principalmente redes sociais, leva a pessoa a adormecer mais tarde devido à excitação do sistema nervoso. E claro, ele não consegue acordar de manhã, perturbando o regime e assim por diante. A abundância de informações é um mal em relação ao regime do sono. E por isso, aqui está um conselho. 2 horas antes de dormir, por favor, remova os gadgets, smartphones, televisões, computadores e não consuma, se posso dizer, qualquer informação excitante ou noticiosa. Em último caso, se necessário, leia um livro. Assista à televisão, mas algo do tipo. Ou alguns museus do mundo, ou seja, para que seu sistema nervoso se acalme e não se agite. Então será muito mais fácil para você adormecer no seu horário e depois acordar de manhã de uma maneira adequada, sem quebrar a rotina. Claro, estou falando de coisas úteis como a rotina de sono, desintoxicação de informações, mas infelizmente a maioria das pessoas não segue isso. E isso, por sua vez, pode levar ao estresse, depressão e insônia. E se a insônia durar mais de 3 meses, já é insônia crônica, que infelizmente não se resolve por si só sem tratamento. Ao mesmo tempo, o tratamento dessa insônia, ela surgiu de onde? Devido a uma perturbação no estilo de vida, ao excesso de informações e não a alguma doença. Aqui, prescrever medicamentos para dormir é inadequado. O uso de sedativos pode aliviar temporariamente, mas a longo prazo cria dependência física e vício em medicamentos. Viciado em drogas. Os métodos mais eficazes para essa insônia crônica, causada por estilo de vida e reflexos enraizados, são a terapia cognitivo-comportamental para insônia. Eu implemento um programa autoral que permite curar a insônia em 1 mês e meio na maioria dos pacientes, sem o uso de sedativos. Na descrição deste vídeo, você pode encontrar um link para o programa e como se inscrever para uma consulta comigo. Se você está cansado de insônia e quer se livrar dela, por favor, entre em contato. Eu posso ajudar efetivamente. Isso é uma tarefa muito séria, acredite. É um problema, especialmente se uma pessoa precisa trabalhar no primeiro, segundo e terceiro turno, ou seja, primeiro vai para o primeiro turno, depois para o segundo e depois para o terceiro, e isso muda, às vezes toda semana. Ele está sempre mudando o seu regime em 8 horas toda semana e, na verdade, ele está constantemente em um estado de jet lag e nesse tipo de turno. E isso leva ao fato de que a função dos órgãos internos é perturbada, problemas com insônia, ansiedade e depressão e assim por diante. E aqui a primeira opção é simplesmente seguir o melhor estilo de vida saudável possível, fechar as cortinas para que esteja escuro, desligar todos os telefones para que não te acordem durante o dia se você estiver dormindo. Isso é uma alimentação saudável, é um exercício físico regular. Embora em algum estágio, quando uma pessoa vem e diz que eu tenho hipertensão, eu tenho enxaqueca, eu tenho problemas com alguma neurodermatite, eu tenho úlcera duodenal e problemas com a glândula tireoide e ainda são doenças psicossomáticas que podem ser agravadas pela violação do regime. Aqui já é necessário explicar para a pessoa que, querido amigo, neste estágio você já deve escolher entre saúde e vida ou um horário de trabalho por turnos. Terceiro, é um exercício físico regular. Benjamin Franklin também disse que a fadiga é o melhor travesseiro. Se você não se exercitou fisicamente durante o dia, se você ficou sentado o tempo todo e não fez nada, e mais ainda, sem exercício físico, os hormônios do estresse são piores, se posso dizer assim. Porque é precisamente com o exercício que a adrenalina, a noradrenalina e o cortisol são quebrados. A falta de exercício físico realmente agrava os problemas de insônia, causa dificuldades para adormecer, um sono superficial e não restaurador e no final das contas pode levar à insônia total. Se você não dormiu a noite toda, é claro que vai tentar se recuperar de alguma forma pela manhã através de um regime adequado. Mas se você se exercita regularmente, e hoje vou falar sobre os parâmetros do exercício, sobre o mais objetivo possível para dormir bem. Exercício regular é considerado mais da metade dos dias da semana, ou seja, 4 dias ou mais. Se você se exercitou por 5 horas, isso é suficiente para a semana. Não, naquele dia em que houve esse exercício, ele teve seu efeito contraproducente, efeito rebote e assim por diante. E se não houvesse, então não teria dado. E por isso é melhor menos, mas mais regularmente. Agora, quanto à carga mais pesada, existe uma carga aeróbica moderada como uma caminhada rápida. Considera-se que 1 hora por dia de caminhada rápida sem parar
É esse o nível de carga que é suficiente para que o sistema nervoso se acalme e a pessoa durma melhor e, consequentemente, tenha um horário mais ou menos estável. Se falamos de carga de alta intensidade, corrida, natação, ciclismo, esportes ativos, então isso é pelo menos meia hora por dia. Estudos mostram que é desejável combinar carga moderada e alta intensidade. Ou seja, por exemplo, meia hora de corrida, natação, ciclismo, exercícios de força e uma hora de caminhada por dia. Essa seria a situação perfeita. Primeiramente, você se sentirá muito mais saudável. Até o final do dia, você deve estar fisicamente cansado. Você vai ser capaz de metabolizar normalmente os hormônios do estresse. E será muito mais fácil para você ir para a cama no seu horário e, consequentemente, acordar de acordo com a rotina. Dessa forma, a própria atividade física regular ajuda a manter uma rotina melhor. Nesse sentido, se lembrarmos dos atletas, a rotina é importante para treinar bem. E os próprios treinos ajudam ainda mais a manter um regime de sono estável. E o que te impede de manter uma rotina de sono? Quais foram suas tentativas de estabelecer uma rotina? O que atrapalhou? Como você tentou superar isso? E, por favor, escreva nos comentários, vamos discutir isso e talvez alguém, lendo nossa discussão, encontre algumas dicas de vida para normalizar seu estilo de vida e rotina de sono. E eu prometi a vocês uma dica de vida sobre como é mais fácil manter uma rotina de sono, especialmente em relação a acordar de manhã. Sabe? Os fazendeiros não têm a questão de ter que acordar às 4:30 da manhã porque precisam ordenhar as vacas. Entendo que nem todos nós somos fazendeiros, nem todos nós somos habitantes rurais, mas tente designar algumas tarefas importantes para amanhã, das quais você não pode se recusar. Por exemplo, as mesmas atividades esportivas ou, digamos, aulas com professores ou quaisquer outras obrigações que você não pode ignorar. E até mesmo nos fins de semana, marque, por exemplo, uma aula de inglês para as 9 da manhã. Então acontece que você acorda mais cedo, mas você não vai ligar e dizer: meu querido amigo, eu dormi demais e o dinheiro, desculpe, foi queimado. E, provavelmente, você terá mais motivação para não perder eventos importantes que você agendou logo pela manhã. Inscreva-se no meu canal, aqui tem muitos vídeos úteis sobre como melhorar o sono, dicas de vida para normalizar o sono e vídeos sobre doenças do sono, como lidar com doenças do sono por conta própria ou quando procurar um médico. Em geral, muitas informações úteis sobre o sono e seus distúrbios. E não se esqueça de clicar no sininho para não perder meus novos vídeos interessantes.